Há 10 anos atrás, a Nokia estava lançando seu primeiro Windows Phone, o Lumia 710 e o Lumia 800. Vocês muito provavelmente lembram desse tempo. Então, se vocês lembram, vamos relembrar um pouco mais sobre esses dois aparelhos que a gente falou muito aqui no canal. Vocês devem saber que o canal aqui a gente falava exclusivamente de produtos da Nokia. Depois a gente passou a falar exclusivamente de produtos Nokia com Windows Phone. Então tem muitos inscritos antigos aqui no canal que ainda acompanhavam essa época e a gente vai relembrar um pouco mais sobre esses produtos aqui nesse vídeo. Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like que não paga nada. Se você quiser participar do nosso grupo de oferta, finalmente já temos no WhatsApp, no Telegram. Se vocês quiserem participar, os links estão na descrição do vídeo. Então, pessoal, a Nokia lançou no finalzinho de outubro de 2011 o Lumia 710 e o Lumia 800. Na verdade, o anúncio oficial foi feito em Londres. E aí, quando chegou aqui no Brasil, foi alguns meses depois. Mas, de qualquer forma, foi quando o aparelho de fato foi anunciado, né? Que foi no finalzinho de outubro de 2011. Então, agora em outubro de 2021, está completando 10 anos desses lançamentos aí. Eu queria relembrar um pouco desses aparelhos. O Lumia 710, ele chegou aqui no Brasil custando um pouco mais de R$1.000. Ele tinha uma tela TFT, 512 MB de memória RAM apenas. E naquela época, vocês sabem que os aparelhos com Windows Phone não precisavam de muito para rodar o sistema fluidamente, para rodar os aplicativos e jogos, os poucos aplicativos e jogos que existiam na loja. E se você pegasse um Android naquela época com 512 MB de memória RAM apenas, era um saco, porque era gente, a galera passava raiva com o Android com 512 MB de memória RAM. Muitos que tinham aí vão comentar na seção dos comentários que eu não estou mentindo quanto a isso. Aí outras características do Lumia 710, uma câmera principal de 5 megapixels sem lente Carl Zeiss, ao contrário do Lumia 800, que já a gente vai falar um pouco mais sobre ele. O que mais? A bateria, 1.300 mAh, o adaptador de carga, a galera não se importava muito se era carregador rápido ou não, tinha que ter o carregador lá na caixa, era o suficiente. E aí o processador do aparelho era o mesmo equipado no Lumia 800, que era um modelo topo de linha, inclusive, lançado nessa época, né? O processador, inclusive, era o Snapdragon S2 com 1.4 GHz de frequência, então era um bom processador, né? Fazia um casal perfeito do software com hardware, juntando aí também a quantidade de memória RAM, que na verdade era uma exigência da Microsoft, né, que o aparelho com Windows Phone tinha que ter no mínimo 512 MB de memória RAM, e era o suficiente para rodar tudo que tinha ali. E aí o aparelho foi lançado com o Windows Phone 7.5, depois de receber uma atualização para o Windows Phone 7.8, mas que não teve mudanças radicais. A decepção total foi quando a Nokia lançou os produtos com o Windows Phone 8.0, que esses aparelhos com 7.5 não foram suportados para receber essa grande atualização, então foi uma decepção. Foram uma das coisas que contribuiu para o sepultamento do sistema operacional, enfim. E agora o Lumia 800, que também foi lançado no mesmo dia, né? Ele era um pouquinho mais robusto, né? Inclusive tinha um dobro de armazenamento interno, né? 16 GB em comparação com o Lumia 710, que tinha apenas 8 GB. Tinha uma tela AMOLED, uma tela super brilhante para aquela época. Pouquíssimos smartphones, inclusive, tinha esse tipo de tela. Aí tinha uma câmera principal de 8 megapixels com lente Carl Zeiss. Era um destaque do aparelho, né? Era um show à parte, porque pouquíssimos smartphones naquela época eram lançados com lentes específicas. E a Nokia fazia questão de trabalhar bem nas câmeras dos seus smartphones. Então a Nokia naquela época era referência em câmera para smartphone, então sem comentários. Um detalhe, pessoal, o Lumia 800 foi um dos aparelhos, né, a estrear algumas tecnologias da Nokia, né? Já tinha a proteção Gorilla Glass, que era uma proteção contra riscos e impactos, e a Nokia lançou, né, também a tecnologia dela chamada de Clear Black, que era uma funcionalidade, um brilho automático, alguma coisa assim, que permitia você visualizar a tela do smartphone mesmo debaixo da luz solar. A luz intensa na tela dos smartphones, hoje em dia, é um problema para alguns smartphones com tela LCD. E essa tecnologia a Nokia lançou, né, e era suportado exclusivamente nos aparelhos com tela do tipo AMOLED ou OLED, como o Lumia 925 também naquela época. Então era uma funcionalidade que você via muito pouco em smartphones Android. Então era um outro diferencial da Nokia, porque só a Nokia tinha essa tecnologia, né? Se outras fabricantes quisessem utilizar, tinha que pagar a Nokia por essa tecnologia. Então era basicamente assim que funcionava. A Nokia sempre estava à frente do seu tempo. O Windows Phone, gente, marcou época, né? Porque mesmo com a falta de aplicativos, era um sistema assim que tinha o meu coração, né? Eu gostava do sistema
por causa do diferencial dele em comparação ao Android, ao iOS, né? Você podia modificar ali as tiles, né? Os bloquinhos de aplicativos, eu achava isso diferente, né? Inovador, diferente de tudo que eu já tinha visto anteriormente, né? Porque sempre os aplicativos tinham ícones de aplicativos e o Windows Phone tinha tiles, né? Que a gente chamava de Live Tiles. Era interessante. Aí outras características do Lumia 800 era que era uma bateria de 1450 mAh em comparação com a do Lumia 730, que era de apenas 1300. Como eu falei, né, ele tinha um processador, o Snapdragon S2 de 1.4 GHz, tinha também 512 MB de memória RAM. Porque naquela época não precisava de mais que isso, né? Porque foi depois que chegou os aplicativos, os jogos que exigiam mais de memória RAM, é que a Nokia viu que isso era um problema, né? Lançar aparelhos com apenas 512 MB de memória RAM. Aí o Lumia 920 ele já veio com 1 GB de memória RAM. E aí sim, as coisas começaram a melhorar um pouco mais. Aí em resumo, né, o Windows Phone, né, por volta do ano de 2014, né, finalzinho do ano de 2014 para o começo do ano de 2015, é que a gente viu o fracasso, a morte do sistema operacional acontecer quando a Microsoft comprou a divisão da parte móvel da Nokia. E aí modificou os aparelhos, né? A Microsoft lançava os aparelhos não com logotipo, não com a marca da Nokia, mas com a marca da Microsoft. Isso fez enfraquecer o sistema operacional, né? A presença dele em alguns países, principalmente, porque a Microsoft era uma marca nova. A galera comprava os Nokias, o Windows Phone, porque era Nokia. Por causa disso, foi isso que alavancou o sistema operacional, inclusive. E aí o sistema operacional durou pouco mais de 4 anos, porque depois que a Microsoft lançou o Lumia, o 950 XL e o 950 normal, entre os outros modelos também que não chegaram aqui no Brasil, como o 550 e o 650, se eu não me engano, foram modelos que realmente estabeleceu a morte do sistema operacional, porque foi quando chegou o Windows 10 Mobile, atualização que muitos aparelhos com Windows Phone não eram suportados para atualizar. Muitas pessoas ficaram decepcionadas com o sistema operacional, com a Microsoft inclusive por causa disso. E como a Nokia não tinha mais nada a ver, né? Porque os aparelhos nem vinham mais com o logotipo da Nokia, então a Microsoft foi que recebeu a porrada nas costas, né? Os usuários começaram a criticar bastante. Aí chegou um tempo em que a Microsoft anunciou oficialmente a morte do sistema operacional, né? De que não iria lançar novos aparelhos, não iam lançar mais atualizações para novos dispositivos, nem nada. E aí vocês viram, né? Viram tudo o que aconteceu. Mas deixa aqui na seção dos comentários se você já teve algum Windows Phone, algum Lumia, Nokia Lumia. Comente aí que eu quero saber qual modelo você teve, qual foi a sua experiência. Você gostou do sistema operacional? Era realmente interessante? Tinha um potencial bom para ser hoje maior que o Android? Comente aí na seção dos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre isso. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.